Queridos, nós vamos meditar na palavra de Cristo a respeito de promessas. Hoje nós iniciamos esse culto cantando Deus de promessas. Oh, bênção! Estamos aqui para declarar que Deus tem promessas sobre a nossa vida. Amém? O Deus de promessas. Será que você tem promessas diante de Deus? Será que Deus tem promessas para a tua vida? Você já parou, já refletiu um pouco? Será que você tem promessas de Deus na tua vida? Tem ou não tem? Quem tem promessas de Deus, levanta a mão. Olha que bênção, amados. 100% dessa igreja crê que elas possuem promessas de Deus para as suas vidas. E é um fato. De uma forma ou outra, as promessas do Senhor é uma realidade na vida de todos aqueles que se achegam a Deus, que se achegam ao Todo-Poderoso. As promessas de Deus são uma realidade na nossa existência. No entanto, amados, muitas vezes é gerada uma decepção muito grande. Muitas vezes ficamos decepcionados com Deus. Mas por que ficamos decepcionados? Porque não vemos as promessas do Senhor se cumprirem. Mas por que não vemos as promessas se cumprirem? Porque muitas vezes nós estipulamos promessas de Deus para a nossa vida. Oh, meu Deus! Nós chegamos diante do Senhor e queremos algo e falamos, olha, Senhor, eu preciso disso, é promessa tua. É promessa. Mas nem sempre, amados, aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração quer, é uma promessa de Deus para a nossa vida. Nós precisamos conhecer o Senhor de perto, desenvolver uma intimidade com o Todo-Poderoso, para que nós possamos ter consciência, discernimento, entendermos o que é promessa de Deus para a nossa vida. Canta-se por aí, Deus de promessa. Sim, é fato. Mas é preciso primeiro conhecer quais são as promessas de Deus. Saber o que é que Deus quer. Como é que Deus quer agir na nossa vida. Qual é a promessa do Eterno? O que é que Deus tem como promessa para a nossa vida? E se a promessa de Deus para a tua vida for perseguição? Já imaginou isso? Já pensou a respeito disso? Ah, o Senhor tem uma promessa para mim. Aí você pensa no mundo florido, num jardim cheio de flores. As promessas que nós imaginamos que Deus tem para cada um de nós, sempre é por este aspecto. Nós nunca paramos para olhar pelo outro lado. O apóstolo Paulo tinha promessas na sua vida e aos montes. No entanto, conhecemos a vida dele e sabemos quantas dificuldades pelas quais ele passou. Davi tinha promessas de Deus na sua vida. Passou pelas dificuldades, no entanto, teve uma vida bem calma, uma vida de prosperidade, se assim podemos dizer. Portanto, as promessas do Eterno nem sempre são as mesmas para todos. Mas eu preciso conhecer Deus, eu preciso conhecer o Senhor, para que eu não me decepcione com Ele, para que eu entenda que o Senhor tem o seu cuidado para com a minha vida, o seu cuidado para com a minha existência, e para que eu não venha tocar na soberania de Deus, pelo entendimento errado daquilo que o Senhor tem reservado para a minha existência. É preciso que haja fidelidade. Oh, glórias! Se houver fidelidade no nosso coração para com Deus, Ele há de revelar-se a nós. Ele há de mostrar as suas promessas para a nossa vida. E nós vamos viver amparados também nesta esperança. Mas com certeza, irmãos, a maior promessa do Senhor, o Deus de promessa, a maior promessa que Ele tem para as nossas vidas é a salvação. E essa é a maior. É a mais preciosa, é a mais rica. Não há preço que possa pagar a salvação. Não há como nós podemos comparar a importância da salvação. Não há como você possa medir o quão importante ela é. Quando nós olhamos a respeito de valores, imaginamos, por exemplo, uma montanha de ouro. Oh, bênção! Uma tonelada de ouro.
Quem gostaria de ter 1 tonelada de ouro legalizado, sem problema com o fisco, sem problema com ninguém? Quem gostaria de ter? Todos gostariam de ter 1 tonelada de ouro. É muita grana, não é verdade? Não sei quanto seria, mas com certeza é um dinheiro considerável. Irmãos, a promessa que Deus tem para conosco, a promessa básica, vamos usar o termo básico, a promessa básica de Deus para a nossa vida, vale centenas de toneladas de ouro. Não há preço que você possa comparar. Me refiro, evidentemente, à promessa da salvação a todos aqueles que se achegam, a todos aqueles que esperam, a todos aqueles que confiam no Todo-Poderoso. O fato, irmãos, de passarmos uma eternidade com Deus, não há preço que pague. Você não entenderá enquanto ali não estiver. Também a libertação do peso das algemas do pecado, não há preço que pague. Haja vista que a Bíblia diz que a condenação eterna é terrível. É um lugar de sofrimento sem fim. Portanto, amados, o nosso Deus de promessa é real, é verdadeiro. No entanto, eu preciso me aproximar dele para entender o que é que ele tem de promessa para a minha vida, para que eu não viva no mundo da lua, viajando na maionese, mas que eu tenha meus pés alicerçados na rocha e assim estar certo daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer e como Deus quer me abençoar. Oh, glórias! Nós precisamos ouvir o glória a Deus dessa história, porque parece que não é agradável, mas é fato, amados. O que nós temos de melhor é aquilo que vem de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, leremos versículos 19 e 20. Nós vamos ficar de pé para essa leitura. Filipenses capítulo 4, versículos 19 e 20, diz a palavra, ouça com atenção. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Deus amado, muito obrigado pela revelação da palavra, pela tua promessa de subsistência para as nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado porque tu cuidas de nós. Senhor, fala conosco para que nós possamos entender a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Querido, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, escreve aos filipenses e diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Esta é a promessa mais importante que nós temos. Evidentemente que me refiro à promessa do suprimento de Deus, do cuidado do Senhor para com a nossa vida, do zelo do eterno. Maior, claro, é a promessa de salvação em Cristo Jesus. No entanto, esta é extremamente importante para a nossa vida. E nós vemos, amados, que o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. O Eterno, Ele supre a tua necessidade. Você precisa olhar para o Senhor no meio do sofrimento, olhar para o Todo-Poderoso no meio das dificuldades. Quando as coisas ficarem difíceis, não esqueça, não deixe, não vire as costas para o Todo-Poderoso, mas olhe para aquele que pode suprir as tuas necessidades. Olhe para aquele que pode te abençoar, para aquele que pode fazer coisas maravilhosas na tua vida, e certamente o Senhor virá, o Senhor moverá, e você será abençoado com toda sorte de bênçãos, porque Deus tem prazer em cuidar de nossas vidas. Oh, glórias! O Deus de promessa é real, é verdadeiro. E quando nós lemos na palavra, vamos ver essas promessas, vamos ver o cuidado do Senhor para conosco, o cuidado do Senhor para aqueles que são a Ele fiéis. E Cristo chama-nos a atenção para que nós pudéssemos observar a sua palavra e fazer que ela fique gravada no nosso coração. O Deus de promessa diz: buscai o reino. Olha que bênção, irmãos. O Deus de promessa diz a cada um de nós: buscai o reino. Mateus capítulo 6, versículo 33, Cristo disse: ouça o que disse o nosso Senhor.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, nós temos, amados, uma condição. Qual é a condição que o Senhor nos impõe? Buscá-lo, sermos fiéis a Ele, dedicarmos a nossa vida, consagrarmos o nosso ser, vivermos segundo a sua vontade. Eis a condição que o Senhor impõe a cada um de nós. O Senhor, irmãos, Ele faz exigências que são importantes quando observamos a sua vontade. São exigências que, se observadas, hão de frutificar de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. E nesse texto o Senhor Jesus chama-nos a atenção e diz: aqueles que buscam em primeiro lugar o reino dos céus. Eis uma promessa. Qual a promessa? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queremos promessas, queremos o Deus de promessa, eis as promessas. Mas também eis a condição. O Eterno quer, irmãos, que nós estejamos com o nosso coração, com a nossa vida voltada para Ele. Voltada, totalmente voltada para Ele. A partir do momento que eu fixo o meu olhar no Todo-Poderoso, a partir do momento que eu tiro o meu coração desta terra, a partir do momento que eu entendo que o mais importante é viver o Senhor, é fazer a vontade dEle, é viver os princípios do Todo-Poderoso, é estar com o meu coração no seu reino. A partir do momento que eu busco em primeiro lugar aquilo que Ele quer para a minha vida, Ele vem, Ele me abençoa, Ele faz fluir sobre a minha existência as bênçãos que Ele tem reservada. E esta é uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Aqui, Cristo Jesus não especifica quais são as promessas, Ele não fala o que serão acrescentadas. Mas todas estas coisas engloba tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que é importante na tua vida, porque o Senhor, Ele visualiza a tua vida. Os olhos do Senhor estão atentos às nossas vidas. O Senhor não te perde de vista. É como se você tivesse um chip e estivesse ligado a uma central, onde quer que você vai, você é rastreado. Hoje o celular é dessa forma, onde quer que você vai, o Google te rastreia. O Senhor, Ele te visualiza. O Senhor sabe por onde você anda. O Senhor vê as suas necessidades. Ele cuida de você. Ele zela por ti. A mão de Deus está sobre aqueles que são fiéis. E a partir do momento que nós vivemos a fidelidade de Deus, e essa é uma das condições, vivermos a fidelidade a Deus, os ouvidos do Senhor são sensíveis e estão abertos para ouvir o nosso clamor. Ô bênção! Irmãos, quando nós somos fiéis ao Todo-Poderoso, a fidelidade de Deus já é uma verdade para conosco. E ela torna-se uma realidade. E o Senhor vem e acrescenta tudo quanto nós precisamos. Será que nós temos olhado para o Senhor desta forma? Será que nós temos olhado para o Deus de promessa dessa forma? Ou será que temos apenas cobrado do Senhor as promessas? Cobrado de Deus as promessas, exigido de Deus promessas, mas muitas vezes não sabemos nem quais são as promessas. Viva focado, não viva solto, mas tenha um foco na tua existência. E quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos o nosso coração no reino dos céus, o Espírito de Deus, Ele foca a tua vida. O Espírito de Deus te dá a direção para que você ande certo. Ou seja, os teus passos serão segundo a vontade do Todo-Poderoso. Aquilo que você fará, em todas as situações, o Senhor será honrado e será glorificado. E desta forma, irmãos, as promessas vêm à existência. Oh, glórias! As promessas tornam-se uma realidade na nossa existência. E o Deus de promessa virá e moverá de forma grandiosa, poderosa na nossa vida. Aleluias. Irmãos, as promessas de Deus são magníficas, são extraordinárias.
Muitas vezes nós olhamos para o Senhor de uma forma muito mesquinha, porque nós queremos algo que nem sempre Deus quer para a nossa vida. Nós exigimos de Deus algo que Deus não tem prometido para você. Mas quando nós nos dedicamos a Ele, consagramos a nossa vida a Ele, Deus tem o melhor para cada um de nós. Entenda dessa forma, Deus sempre tem o melhor, porque Deus nos ama, não como o homem ama, mas Deus nos ama na sua essência, Ele nos ama de uma forma maravilhosa, de uma forma grandiosa. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Ouça o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Ô bênção! É o ensinamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem detentor de promessas de Deus, ele ensina aos irmãos de Corinto como eles deviam proceder para que fossem abençoados no seu dia a dia. E o Deus de promessa diz: é preciso semear, é preciso semear. Irmãos, nós temos que aprender a semear no reino dos céus, a plantar no reino dos céus. Isso significa, irmãos, que a nossa vida espiritual precisa estar totalmente aos pés de Cristo. A nossa vida precisa estar totalmente diante do Todo-Poderoso. E como é que eu semeio? Como é que eu planto? Como é esse plantio? O apóstolo Paulo refere-se a ofertas, mas eu quero ir além. Planta-se com ofertas na obra de Deus, com certeza. Nós vivemos num país em que a obra necessita de recursos financeiros. E aqueles que plantam, aqueles que semeiam financeiramente, com certeza são abençoados pelo Senhor, porque estão debaixo de promessa. No entanto, amados, a nossa semeadura, o nosso plantio vai muito além do financeiro, vai muito além de dízimos e ofertas, muito além dessas coisas, porque é preciso que haja uma base para que sejamos abençoados pelo Senhor. E a base, amados, é uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual viva, uma vida espiritual efetiva, uma vida espiritual útil ao reino dos céus. Eis o plantio que o Senhor exige de cada um de nós. Você já parou, já pensou um pouco? Nós queremos as promessas do Deus de promessa. Mas o que é que nós fazemos para o reino dos céus? O que é que nós fazemos para a edificação da nossa vida? Às vezes, amados, nós temos uma vida tão superficial, uma vida tão vazia de Deus, uma vida tão vazia da presença do Senhor. Às vezes as coisas dessa terra são muito mais importantes, muito mais valorosas. Nós olhamos para aquilo que nos cerca no dia a dia e valorizamos, mas esquecemos de olhar para aquilo que é de Deus e valorizar na nossa existência. Nós temos que aprender, irmãos, para que eu esteja dentro das promessas do Senhor. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, mas também eu tenho que semear nesse reino. Eu tenho que plantar nesse reino. E isso significa que é necessário abrir mão de tudo para a honra e para a glória do Mestre. Eu tenho que abdicar dos meus projetos, dos meus planos. Eu tenho que abdicar daquilo que é importante para mim. Eu tenho que deixar todas essas coisas em segundo plano para que a vontade do Senhor se manifeste. E a partir do momento, amados, que eu dou esses passos de coragem, passos corajosos, eu terei uma vida santa, uma vida santificada, uma vida separada da prática do pecado. Santificação nada mais é do que viver separado da prática do pecado. O pecado anda ao nosso redor, as tentações estão aí. Talvez você esteja aqui dentro nesse momento, mas a tua mente esteja sendo nesse momento bombardeada por uma tentação. Talvez você esteja olhando para mim, mas a mente está para lá de Bagdá. Mas por que isto? Porque as tentações vão bombardeando a tua mente.
o teu coração, os teus pensamentos. Mas a partir do momento que nós vivemos a santidade, nós vamos fechar a porta da nossa vida para toda sorte de tentação. Elas não deixarão de existir, mas não terão progresso na nossa vida. As tentações sempre estarão conosco. No entanto, é totalmente possível vencê-las, porque o Senhor nos dá esta força. Essa é a promessa de Deus. Vivamos, portanto, a santidade. E aqueles que são santos, estes possuem uma vida de oração, amados. Você quer a promessa de Deus na tua vida? Eu creio que sim. Todos nós queremos a promessa do Senhor na nossa existência. Portanto, semeie oração. Vamos lá? Plante oração. Ore sem cessar. Seja como o agricultor que planta, porque é plantando que se colhe. Se o agricultor não plantar, como ele poderá colher alguma coisa? Se você não ora, se você não tem uma vida aos pés de Cristo, se você não tem uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, como é que você há de colher alguma coisa de Deus? Como? Deus conhece o nosso coração, amados, e Ele sabe por que oramos e por que não oramos. Nós muitas vezes temos justificativas para todos os nossos atos, para todas as nossas ações. E nós olhamos para Deus, Senhor, eu não tenho tempo para orar. Senhor Deus, eu não sei orar. Senhor, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Nós temos 1000 desculpas para não conversarmos com Deus. Mas o Senhor te conhece a fundo. Ele te conhece mais que você mesmo se conhece. Ele te conhece mais do que você mesmo. E Ele sabe se você tem prazer em conversar com Ele ou não. Se você tem semeado em oração diante do altar, sem comunhão com Deus, como é que vamos receber as promessas dEle na nossa vida? Não é? É lógico. Deus é lógico. Deus é um ser racional, nunca te esqueças disso. Deus não é um ser irracional. Se nós sabemos fazer boas obras, e isso está na palavra, se nós sabemos fazer boas obras, imagine Deus. Se nós, na nossa pequenez, insignificância, sabemos fazer boas obras, o Senhor muito mais, porque a essência dele é bondade. Portanto, é preciso semear em oração. Outro plantio que é preciso que seja contínuo na nossa vida, o jejum. O jejum, amados, é extremamente negligenciado. Até mesmo eu tenho negligenciado o jejum, infelizmente. Nós negligenciamos demais. Mas, disse Cristo Jesus, sem jejum é impossível que algumas castas sejam expulsas. Veja a importância do jejum. Ela quebra a nossa carne. Ela nos habilita a estar diante do trono. Portanto, amados, é preciso semear diante do Senhor com jejum. Outro tipo de semeadura, leitura da Bíblia. Nós temos batido fortemente na necessidade de ler-se a palavra do Senhor. Eu acho que todo culto eu falo a respeito da necessidade de lermos a Bíblia. Porque é lendo a palavra que nós vamos conhecer Deus, é lendo a palavra que eu vou conhecer as promessas do Senhor para a minha vida, é lendo a palavra que eu terei a minha vida, a minha fé edificada, é lendo a palavra que eu viverei cada dia mais próximo do Senhor, é lendo a Bíblia que eu terei conhecimento profundo, porque a palavra, ela torna-se viva e ela fala comigo. Se você precisa ouvir Deus, não procure um profeta, procure a palavra, porque você há de ouvir o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração. É preciso semear leitura da palavra, meditação na palavra. Outro aspecto da semeadura, adoração. Louve e adore o Criador. Louve e adore o Senhor. Nós somos negligentes na adoração, amados, também no louvor. Nós somos negligentes. Porque nós estamos no templo, aqui nós muitas vezes nem adoramos.
cantamos 2, 3, 4, 5 cânticos, aquilo torna-se tão mecânico na nossa mente que você abre a boca, os teus lábios emitem som, no entanto, a tua mente não está no céu. Veja como são as coisas. Adoração, amados, é acessar a presença de Deus. Adorar, amados, louvar, não é apenas entoar cânticos, não é apenas abrir a boca e cantar louvores, não, é muito além disso, porque Deus quer que saia do nosso coração. Para que seja adoração verdadeira, eu tenho que estar preparado para tal. Isso faz-me lembrar do tabernáculo, que é um exemplo máximo de santidade. Quando o sacerdote ia adentrar o Santo do Santo. Santo do Santo é como se fosse aqui. Aqui seria o Santo do Santo e aqui na frente teria uma cortina que separava o átrio, o templo, desse espaço. Mais ou menos assim, a grosso modo, o exemplo. O sacerdote, uma vez por ano, acessava o Santo do Santo. Lá estava a Arca da Aliança. Amém? E ali ele apresentava diante do Senhor o povo. Só que era preciso um preparo. Ele preparava-se, porque ele estaria acessando a presença de Deus. Hoje nós não temos um Santo do Santo em nossos templos, glórias a Deus por isso. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado, a cortina foi arrancada. E hoje nós temos o acesso direto ao Todo-Poderoso. Mas ainda é necessário que haja a santidade para que a nossa adoração seja verdadeira. Se não houver adoração, será apenas cânticos, nada mais do que cânticos. Irmãos, nós temos que viver uma comunhão real com Deus. O Senhor Jesus precisa ser o nosso melhor amigo, nosso companheiro, nosso chegado, nosso camarada. O Senhor Jesus, ele precisa andar conosco. Eu preciso andar com Cristo, eu preciso andar com Ele. Ele precisa ouvir a minha voz. Eu tenho que contar as minhas histórias para Cristo Jesus. Eu tenho que tê-lo como melhor amigo, ao qual eu confio a minha vida, ao qual eu tenho prazer em oração, falar para o Senhor as minhas necessidades, os meus planos, projetos, falar para o Senhor das minhas alegrias também, das tristezas, dos problemas, das dificuldades, mas também das bênçãos com as quais somos agraciados. Eu tenho que desenvolver uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. E isso tudo, amados, é semear no reino dos céus. O Deus de promessa diz, é preciso semear. Seja um semeador, seja alguém que plante no reino dos céus, para que as promessas do Senhor venham à existência. E ainda, o Deus de promessa diz, eu cumpro promessas. Oh, glórias! O Deus de promessa afirma, eu cumpro promessas. Josué capítulo 21, versículo 45. Disse Josué, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Oh, bênção! Amados, talvez sobre a face da terra não houve um povo detentor de tantas promessas quanto a nação judaica. Talvez não houve. E Josué chega num ponto, depois da conquista de Canaã, ele abre a sua boca e declara, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Oh, glórias! É assim que o Senhor faz, amados. Você que tem uma promessa de Deus na tua vida, espera nele. Espera. O povo de Israel recebeu a promessa da libertação ainda, no tempo muito anterior a Moisés. No entanto, foi preciso que Moisés nascesse. 40 anos passaram-se, mais 40, depois mais 40 no deserto. Nisso tudo, mais de 120 anos, só contando a parte de Moisés. 120 anos
para que a promessa do Senhor fosse uma realidade total. Andaram e chegaram a um ponto que era extremamente importante, o Jordão. Passaram o Jordão e o Senhor deu aquela terra. O Senhor fechou as promessas para aquele povo. Oh, glórias! É assim que Deus faz. Com esta palavra, amados, eu quero chamá-lo a atenção para a necessidade de persistências. Persistência na presença de Deus. Seja persistente, não desanime. Ah, mas olha quanto tempo eu estou esperando a promessa. Já tenho 10 anos de crente. Pessoas falam assim, já tenho 10 anos de crente. Há 10 anos que eu espero a promessa de Deus e nada de Deus agir. Amados, espera no Senhor, porque o tempo de Deus é o melhor. O Senhor não faz nada fora de tempo. Mas se tu és fiel, tu és detentor das promessas, do cuidado, do zelo do Senhor para com a tua vida. E elas hão de cumprir-se na tua existência. Irmãos, nós temos o testemunho de Israel, o testemunho de Josué, esse homem que esteve à frente daquela nação, esse homem que guerreou à frente daquela nação, e ele testemunha que Deus cumpre promessas, que o nosso amado Jesus cumpre promessas. No entanto, as promessas não foram fáceis. O povo de Israel pagou um preço relativamente grande para receberem as promessas. Muitas vezes Deus cobra preços da gente. Deus te espreme. Deus te faz passar pelo estreito, pelo vale da sombra da morte. Deus muitas vezes tira o que você tem. O povo de Israel perdeu tudo quanto tinha. Perdeu, já não tinha muita coisa porque eram escravos. Mas no deserto perderam os seus familiares, perderam os seus bens. Tudo ficou para trás. Apenas uma geração, uma nova geração, adentrou a Canaã. Veja como o Senhor faz. Talvez o Eterno está te provando, está tirando aquilo que você tem em excedente, aquilo que você tem que não te serve, mas que você valoriza, aquilo que não é importante para você, mas que você dá importância, aquilo que não tem valor, mas que você acha que tem valor. Deus pode estar arrancando isso da tua existência. Apenas olhe para o Senhor, olhe, confie no Senhor, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Busque em primeiro lugar a vontade de Deus. Continue buscando o reino, a justiça do Senhor. Fica firme. Deus é o Deus da promessa. Ele tem para dar a você. Ele tem as bênçãos reservadas para a tua vida. Mas há etapas. E nós não podemos atropelar as etapas. Mas é esperando no tempo de Deus. O Deus que não te esquece. O Deus que cuida de você. Mas enquanto você espera o tempo de Deus, faça a tua parte. Seja um agricultor no reino dos céus. Seja alguém que semeia, alguém que plante. Oh, glórias! Seja alguém dedicado, consagrado, voltado para o Senhor. Porque estas são as condições que o Senhor exige de cada um de nós, para que os resultados sejam uma realidade, para que as promessas sejam uma realidade. Qual é a tua promessa? Qual a tua promessa? Ah, pastor, eu não sei qual é a minha promessa. Não sabe? Está faltando comunhão com Deus. Porque se você tem comunhão com o Senhor, não has de ficar solto sobre a face da terra, dando cabeçada por aí. Porque Deus, Ele te dá a direção certa. Deus nos dá a direção certa. Deus não falha, entenda dessa forma. Amém? Ô bênção! O Deus de promessa diz: buscai o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Deus de promessa diz: é preciso semear, é preciso semear.
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O Deus de promessa diz: eu cumpro promessas. Disse Josué: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Se você é fiel ao Todo-Poderoso, prepare-se, porque Deus há de cumprir na tua vida a palavra dele. A promessa dele será uma verdade, por mais difícil que ela pareça, por mais complicada que ela possa nos parecer. Amém? Confie no Deus de promessa, porque Ele é conosco. Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque sabemos que Tu és o Deus que supre as nossas necessidades, Tu és o Deus que cuida da gente, Tu és o Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos, meu Deus. A Tua promessa para com as nossas vidas é que nada nos faltará. Tudo será acrescentado na medida, no tempo certo. E nós te louvamos e te glorificamos por isso. Deus, planta esta palavra em nosso coração, para que nós possamos viver a Tua verdade de forma firme, Senhor. Sem dúvidas, Pai. E assim possamos experimentar do Teu poder e da Tua graça. Oh, meu Deus, faz assim com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1093.